Oi, amiga, bom dia, bom dia. Depois do surto, né, de ontem, a gente aparece aqui o quê? Pleníssimas. E é isso, é um dia de cada vez. Dias difíceis chegam, né, pra todo mundo, mas a graça também nesses dias, né, a abundância de Deus, a presença de Deus, há uma aprendizagem que a gente sempre leva pra vida, né. Eu tenho tentado nesses últimos tempos, nesses últimos meses da minha vida, a sempre estar com o olhar, com os olhos inclinados literalmente para aprender no Senhor, né. Eu tava lembrando até hoje de uma oração que eu fiz. O ano passado eu passei por uma situação bem difícil, eu quase morri, literalmente. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, que a partir daquele momento seria só eu e Ele. E eu falo que Deus tá levando isso muito a sério, porque Ele tem me separado em um tempo de renúncia, em um tempo de crescimento, de amadurecimento, um tempo onde Ele tem me capacitado para que eu viva as suas promessas. E muitas das vezes nós andamos muito ansiosos e preocupados com as coisas. Até hoje no devocional foi sobre a passagem da pesca, né? Que os discípulos jogaram a rede várias vezes e não pegaram nada. E quando Jesus chegou, né, no barco, a primeira coisa que ele fez não foi falar para eles jogarem a rede novamente, e assim viria os peixes, né? Deus foi e ministrou a palavra. Então, muitas das vezes nós estamos colocando a preocupação na ordem errada, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar em estar na vontade de Deus, em buscar a sua palavra, em ler, em estudar. Eu sei que existem as preocupações do dia, da nossa vida, as responsabilidades que nós temos. Por exemplo, eu que moro sozinha, eu sei, eu tenho minhas responsabilidades, as minhas preocupações. Só que em primeiro lugar, aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Então, Deus vem falando muito comigo sobre viver necessário, né? Então, eu sei que tem lugares maiores e melhores para que nós possamos viver dentro da vontade de Deus, mas Ele ensina algo muito valioso. Viva apenas com o necessário, seja grato, busque a Deus acima de todas as coisas. E o resto é consequência daquilo que Ele já preparou. Porque se pensa uma coisa, Ele já preparou, né? A gente precisa ser obediente, a gente precisa estar nesse lugar de ser sensível, sabe? A voz de Deus, as coisas que Ele tem para nos falar, as coisas que Ele tem para nos dizer. Então, que nós possamos estar sempre nesse lugar de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus. E assim, eu tenho comigo, né, que quando nós estamos na presença de Deus de verdade, a mudança, a transformação de caráter, sabe, até de personalidade, porque Deus nos ensina que nós nascemos em pecado, né, por conta do pecado do mundo, nós nascemos em pecado, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, Deus como nosso Salvador, nós entramos nesse processo literalmente de santificação, que as virtudes do Espírito de Deus estejam sobre a nossa vida.
E esse moldar de Deus muitas das vezes é desconfortável, traz uma renúncia, só que eu tenho comigo que quando nós estamos na presença de Deus de verdade, com o coração inclinado a fazer a sua vontade, a um coração igual os pais de Sansão, que eles eram preocupados em fazer a vontade de Deus, né? Porque na história vai dizer que a mulher recebeu a promessa que ia gerar um filho, e a partir disso ela contou pro seu marido, e o seu marido fez uma oração. Essa oração que o marido fez foi: Deus, apareça novamente, fala conosco, nos dê mais instrução de como nós devemos criar o menino. Então é essa preocupação que nós devemos ter de fazer a vontade de Deus, como nós devemos cuidar do menino, como nós devemos cuidar daquilo que ele já te deu. Então olhe para sua vida hoje, seja grato pela sua vida hoje e pergunte para Deus como que você deve cuidar daquilo que você já tem hoje, o que você deve fazer hoje, né? Então, assim, que nós possamos levar os nossos dias, desde o momento que nós acorda. Como que eu vou levar o meu dia hoje, Pai? Como vai ser hoje na sua presença? Para a honra e a glória do seu nome. Amiga, já são 10 horas da manhã. Eu passei essa última hora, né, das 9 às 10, editando o vídeo do canal do YouTube. Já está pronto. Agora eu vou levantar, vou dar um reset nessa casa, deixar a casa arrumada, porque mesmo que eu vou sair, eu gosto de deixar a casa arrumada. Hoje é aniversário da minha mãe, e aí eu vou almoçar com ela. Então, como eu vou de ônibus, né, de circular, que eu chamo aqui na minha cidade, aí eu tenho que pegar duas pra ir até a casa dela. Até parece que moro em cidade grande. Mas eu tenho que ir daqui no terminal, que é no centro, no terminal pegar outra. Aí, como pra bater os horários, né? Aí eu tenho que ir daqui a pouco. Mas eu vou arrumar a casa agora, tomar um banho, me arrumar, e nós vamos almoçar com ela hoje. Eu não estou feliz com a Gabriela de ontem, que deixou essa louça pra lavar hoje, entendeu?
que a gente tem tanta dificuldade de confiar e viver na dependência de Deus? Eu gravei esse vídeo para vocês que eu postei anteriormente na quinta-feira passada. Hoje é segunda-feira e que eu vou postar também ele para vocês. Então eu fiquei 3 dias, literalmente, sabe, tipo, você tá de luto? Mas é um luto, gente, que uma das coisas que eu preciso aprender demais, e eu vou colocar isso todos os dias na minha vida. Sabe quando acontece coisa ruim e literalmente você se entrega para aquela coisa ruim? Tipo assim, você passa dias, que nem eu falei, em luto, fazendo vários nadas, sendo um CPF inútil, porque você fica na sua cabeça martirizando coisas que aconteceram. Aí você entra naquele ciclo, sabe, assim, de se ficar se colocando para baixo. É uma das coisas que eu tô abrindo literalmente o meu coração para vocês de que eu preciso aprender. Só que nós, como cristão, por isso que eu comecei fazendo essa pergunta, por que nós temos tanta dificuldade de confiar? Por que nós temos tanta dificuldade de permanecer? Por que nós temos tanta dificuldade de estar na dependência de Deus? Eu acredito fielmente, isso também é bíblico, né, sobre as guerras espirituais que nós passamos e acontece na nossa vida diariamente. Mas o quanto por conta disso e por conta de nós sermos tão pecadores, tão miseráveis, e o quanto a gente tem que lutar, sabe? E o quanto a nossa luta é diária, é a cada momento, é a cada circunstância, é a cada situação, sabe? Porque eu acredito também que as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem por um propósito de Deus para que Ele venha nos ensinar algo, para que Ele venha nos santificar algo, para que nós, através daquela situação, daquela circunstância, nós podemos perdoar, nós podemos olhar para aquela situação e falar, não, eu posso ser melhor, eu posso me santificar nisso, eu posso aprender isso com o Pai, entende? Eu venho, gente, nesses últimos tempos, me sentindo muito solitária, muito sozinha. Eu moro sozinha, né? Nessa casa que eu estou já vai fazer 3 anos. Mas assim, que eu saí da casa dos meus pais é desde os meus 19 anos. Hoje eu tenho 26. Faz a conta aí, entendeu? Porque eu sou de humanas, não sou de exatas. Enfim. E aí eu tive outros relacionamentos e tal. E aí nessa casa que eu falei que eu tô morando já vai fazer 3 anos. Não é uma escolha que eu tive. Tipo, eu escolhi sair da casa. Aconteceu, né? Isso não vem ao caso agora. Outra hora eu conto esse testemunho pra vocês. E aí, de uns tempos pra cá, eu venho me sentindo muito, muito solitária. O que acontece? Quando eu estava parada nos caminhos do Senhor, eu vivia uma vida normal. Eu só vivia em casa, então eu me fechei dentro de uma bolha, me fechei totalmente. Eu só vivia em casa, trabalho, essa era a minha vida, né? E aí, que eu falei, eu me fechei dentro dessa bolha. Então, assim, aquela Gabriela que existia antes, é, comunicativa, brincalhona, que estava sempre com as pessoas, que sempre, né, estava em comunidade, saía com jovens, participava das coisas da igreja, morreu, literalmente. Nesse processo que eu passei de, literalmente, quando eu me afastei da igreja e, né, e fiquei parada, eu literalmente me coloquei dentro dessa bolha, desse quarto escuro e fiquei. Desde o ano passado, quando tudo aconteceu, que eu entrei em um quadro depressivo muito profundo, é, quadro de ansiedade, eu tive crise do pânico, que eu não conseguia sair na porta de casa, eu não conseguia abrir a porta para que as pessoas pudessem vir me ajudar, eu não consegui pedir ajuda, a doutora do postinho teve que vir me atender em casa, então assim, foi uma situação muito, assim, literalmente deplorável. E aí, desde o momento que aconteceu isso, eu fiquei 2 semanas de cama, não comia, não bebia, não tomava banho, uma situação literalmente deplorável. Mas eu fiz uma oração a Deus, que a partir daquele momento seria eu e ele. Claro, Deus me deu forças, né, para continuar, para seguir em frente, para batalhar e tudo mais. Eu só tô aqui hoje pela graça
misericórdia de Deus. E aí eu comecei, né, indo na igreja, daí eu me reconciliei, né, fui lá na frente, falei, não, quero voltar para os caminhos do Senhor, eu comecei indo aos poucos na igreja e tal, só que cada vez mais que você vai curando, que Deus vai te curando, né, de tudo aquilo que vem acontecendo e tudo mais, a própria palavra de Deus diz que o homem não foi feito para ser sozinha, né, a gente não foi feito para ter essa vida solitária, e é bom que o homem sempre esteja em comunidade, que esteja participando da igreja, que esteja fazendo as coisas. Eu estou sofrendo demais porque eu estou nessa transição de renúncia, de estar vivendo a vontade de Deus estabelecida na minha vida, de encontrar de fato a minha identidade em Deus e essa questão de viver em comunidade. Cada vez que eu estou com as pessoas na igreja, é uma dificuldade muito grande para mim. E você ouvir isso de uma pessoa que cresceu na igreja, que fez parte de todos os departamentos da igreja, só não fez do Monte Sião porque o pai não participava, mas eu já fiz parte do departamento infantil, das irmãs, do som, da mídia, de tudo. De todos os departamentos eu já fiz parte, entendeu? E eu falar isso, eu me espanto. Eu entro num choque dentro de mim, sabe? Só que, como eu falei para vocês, eu tô nesse processo de transição, literalmente, Deus tá me moldando de uma forma que nem eu sei explicar, que nem eu sei dizer. E isso que eu preciso literalmente melhorar essa questão da minha fé, colocar a minha fé em prática, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras é algo vazio, é algo que não existe. É literalmente nesses momentos que acontece alguma coisa, eu não me fechar, porque é o que eu tenho feito. Acontece alguma coisa, eu me fecho. Eu passei 3 dias literalmente fechada, sem postar nas redes sociais, sem falar com ninguém, só se alguém viesse falar comigo, sem ir na igreja, sem ir na casa da minha mãe, eu só fui na quinta-feira, né? E assim, eu quero literalmente compartilhar isso com vocês, falar disso com vocês, porque todos nós temos os nossos demônios, as nossas guerras, e que dizer que a gente não está sozinho. Que acima de pessoas, acima talvez de uma comunidade, de uma igreja, fazer parte de tudo isso, existe Deus. E que nesses momentos que a gente possa se sentir tão solitário, existe Deus. Existe uma palavra que a gente pode abrir e Deus vai falar com a gente. Existe um colo onde a gente pode ir que Deus vai nos acolher. Existe um abraço que a gente pode receber do Pai que Ele vai nos dar com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanta abundância. Sabe, o sangue que Ele derramou na cruz para que pudesse nos salvar, não é só para os momentos bons. E é loucura dizer isso, né? Porque normalmente as pessoas procuram a Deus, estar diante de Deus nos momentos ruins. Eu sou o contrário. Quando tá tudo bem, é aí que eu tô lá. Mas quando tá ruim, eu me fecho. Porque eu entro num ciclo de que eu não mereço essa graça. De que eu não mereço, como se eu não merecesse ser cuidada. Sabe, eu entro nesse ciclo de que eu falo para mim mesma como se Deus não fosse se importar com a minha dor. Se as pessoas não se importam com a sua dor, Deus se importa. Então não entra nesse ciclo, muitas das vezes, quando acontece alguma coisa errada, você se fecha, sabe? Joga tudo pro alto e fica martirizando e fica colocando isso na sua mente. Então, quando isso acontecer novamente, que nós possamos nos encontrar na sua palavra. E como o versículo que eu coloquei para vocês, em Salmo 116 vai dizer: o Senhor é compassível, o nosso Deus é misericordioso. Volte. E Deus está dizendo para nós: volte, ó minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. O Senhor é bom. Se te pregaram um Deus distante, se te pregaram um Deus que sempre vai te condenar, Ele é justo. E dentro da sua justiça
tem, né, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher e nós vamos pagar o preço pelas ações e pelas atitudes erradas que nós tivemos. Ele é justo, mas ele é um Deus compassivo, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele está aqui para te dar colo, ele é um Deus que está aqui para te fazer companhia. Ele é um Deus que ele entende a sua dor, ele entende, ele compreende tudo que você passa. Então, que a partir de hoje, eu e você, nós possamos descansar no Senhor sempre, estar no colo dele sempre, depender deste amor a cada respirar das nossas vidas. E como eu disse, eu estou compartilhando aqui a minha dor. Gerar um testemunho dói, e todos os dias eu sinto isso. Mas eu estou aqui com a graça de Deus, um milagre em vida, para te dizer: volte. Se amanhã se afastar de novo, volte. Se outro dia acontecer alguma coisa, volte. Volte quantas vezes for necessário. Existe uma canção que eu vou deixar aqui embaixo para vocês ouvir sobre o filho pródigo, e muitas das vezes se prega sobre o filho que saiu de casa, mas é pouco se falado sobre o filho que ficou, mas que estava distante, sobre o filho que estava na casa do pai, mas não estava participando do maná que já estava sendo servido. Porque olhou para a vida do irmão que estava lá fora, mas ele estava dentro e mesmo assim estava longe. E se você está dentro e mesmo assim está longe, volte. Volte à abundância, à graça, à misericórdia, ao abraço do Pai, ao colo do Pai. Eu quero que essa palavra te abrace, te conforte, te console, te dê direção e que você nunca desista, em qualquer situação. Você tem a oportunidade de voltar e de permanecer em Deus. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo também. Compartilha esse vídeo com suas amigas, com seus amigos. E eu espero de verdade que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha te abraçado neste vídeo. E até o próximo.